Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande aula de legislação de trânsito, resolução do CONTRAN 552 de 2015, né? Professor, o que trata essa resolução 552, né? Resolução, ela trata de alguns procedimentos básicos necessários para manter as cargas transportadas em segurança, ou seja, o ponto específico. O objeto principal dessa resolução é a amarração de cargas, né? Puxa vida, professor, o CONTRAN até nisso regulamentou? Sim, até isso regulamentou. E, claro, se o condutor estiver conduzindo a carga sem essas instruções de amarração de carga, você pode ter certeza que ele vai ser atuado aí pelo agente de fiscalização. Então, vamos comigo. Está aí, resolução 552 de 2015, ela trata sobre a amarração, requisitos mínimos de segurança. A partir do momento que o legislador traz requisitos mínimos, significa dizer que esse aqui é o mínimo, né? E tem outras medidas aí, outros procedimentos que ele poderá adotar aí no transporte de cargas, ok? Então vem comigo, vamos lá, né? Vamos lá, artigo 1º, essa resolução fixa os requisitos mínimos de segurança para o transporte de cargas em veículos de carga. As disposições contidas nessa resolução aplicam-se também aos veículos registrados como especiais, mistos ou utilizados no transporte de cargas, né? Então aí, o parágrafo único do artigo 1º ampliou o entendimento da resolução, ou seja, também esses critérios de amarração de carga também servem para os veículos registrados como especiais, mistos, utilizados em transporte de cargas, né? Artigo 2º, vem comigo aqui. Só poderão transitar nas vias terrestres do território nacional, abertos à circulação, transportando cargas, veículos que atendam os requisitos previstos nessa resolução. Olha aí, o legislador foi bem claro, só poderão transitar aqueles veículos que atendam os requisitos mínimos de amarração de carga. Olha a importância disso para quem vai trabalhar aí na fiscalização das nossas rodovias, né? As disposições deste artigo não se aplicam ao transporte de cargas que tenham regulamentação específica. Olha aí. Professor, eu quero um exemplo, professor, um transporte de carga que tem regulamentação específica, né? Professor, nós já estudamos uma resolução específica que trata o que é transporte de cargas em granel, né? Nós vimos isso, granel, que é aquela sem embalagem, que é feito diretamente na carroceria, em especial grãos, né? Nós já estudamos isso, ou seja, aquele transporte de cargas vai seguir a resolução lá do transporte em granel. Ou aquele realizado em veículo dedicado, né, a transportar determinado tipo de carga, o qual possua sistemas específicos de contenção. Neste caso, a parte final do parágrafo único, ele falou, né, cargas indivisíveis. Então, não se aplica às cargas específicas, em especial aqui aquelas cargas em granel, tá certo? E também em cargas indivisíveis também não se aplica. Por quê? Porque quando a gente fala cargas indivisíveis, são cargas muito grandes, né, que não podem ser divididas, claro, que vão ter que ter aí uma AIT, uma autorização especial de transporte, né, específica para esse caso. Bacana? Vem comigo, artigo 3º, né? Todas as cargas transportadas, conforme o seu tipo, devem estar devidamente amarradas, ancoradas e acondicionadas no compartimento de cargas. Parou, gente. Então, isso aqui é regra geral. Isso aqui você deve utilizar, inclusive, no seu carro de passeio. No meu carro de passeio, lá no bagageiro, sempre tem uma cordinha elástica na qual eu faço a amarração. Olha só, atenção. Todas as cargas transportadas, conforme seu tipo, devem estar devidamente amarradas, ancoradas e acondicionadas no compartimento de cargas ou superfície de carregamento do veículo, de modo a prevenir movimentos relativos durante todas as condições de operação esperadas no transcorrer da viagem, como manobras bruscas, solavancos, curvas, frenagens, desacelerações repentinas. Ou seja, a carga tem que estar muito bem protegida, muito bem ancorada, condicionada, amarrada, para ela não se movimentar, porque quando a carga se movimenta, é um projeto indo para frente ou para trás ou para qualquer direção, que poderá aí, né, causar acidentes aí, claro, também danificar a própria carga, né? Vamos comigo, né? Artigo 4º, devem ser utilizados dispositivos de amarração
com cintas têxteis, correntes ou cabos de aço. Parou, né? Ou seja, qual que é o trabalho do artigo 4º? O trabalho do artigo 4º, ele vai trazer as possibilidades que podem, como que essa carga pode ser amarrada. Então, ela pode ser amarrada, ó, vem comigo, ó, como cintas têxteis, né? Essas cintas têxteis, né, são cintas que tem uma presilha no final que faz a amarração. Correntes, ó, pode ser correntes ou cabos de aço, né? Então, são instrumentos. Em nenhum momento verifica-se aqui que nós temos o quê? A utilização de cordas, né? Ó, não tem cordas aqui no artigo 4º. E isso é um ponto de atenção que você deverá ter. Vem comigo. Agora, a parte final do artigo 4º, ele vai falar o quê? Da resistência. Então, o que você pode utilizar? Cintas têxteis, correntes e cabos de aço. Entendeu? Bingo, né? Com resistência total à ruptura por tração, de no mínimo, atenção, olha o número aqui, 2 vezes o peso da carga, né? Bem como dispositivos adicionais, como barra de contenção, trilhos, malhas, redes, calços, mantas, né, de atrito, separadores, bloqueadores, protetores, etc. Além de pontos de amarração adequados em número suficiente. Então, muitíssimo importante o caput do artigo 4º, que ele fala da resistência dos instrumentos a serem utilizados na amarração, no acondicionamento, e fala quais os tipos que nós podemos utilizar. Cinta têxteis, correntes e cabos, né? Parágrafo 1º. O dispositivo de amarração deve estar em bom estado e serem dotados de mecanismo de tensionamento, quando aplicável, que possa ser verificado e reapertado manual ou automaticamente durante o trajeto, né? Eu tenho 2 desses aqui, nós temos na firma um caminhãozinho, né, que faz uns carretos pequenos aqui para nós aqui, para o professor Luiz e familiares, amigos também. Então eu comprei, é um tensionamento, você vai puxando assim, ó, o mecanismo, né, uma carretilha, né, ele vai o quê? Tensionando, né. Vamos lá, parágrafo 2º, preste atenção, é de responsabilidade do condutor. O examinador vai falar que é do proprietário, que é do transportador, do embarcador, não, é do condutor. Qual que é a responsabilidade dele? De verificar periodicamente, durante o percurso, o tensionamento do dispositivo de fixação e reapertá-los quando necessário. Então, ele tem essa função aí. Fica proibida a utilização de cordas como dispositivo de amarração de carga, sendo permitido o seu uso exclusivamente para a fixação de lona de cobertura quando exigível, né? Então aí nós não podemos utilizar cordas como dispositivo de amarração de carga. Outro ponto importante e fundamental da nossa aula, sendo permitido o seu uso exclusivamente para a fixação de lona de cobertura quando exigível, né? Boa questão de concurso, né? Vamos lá, vamos adiante. Agora vamos falar o seguinte. O parágrafo 4º, ele fala de uma amarração bem específica, né? Uma amarração quando nós temos o quê? Carrocerias de madeira. Aí, carrocerias de madeira. Então, as carrocerias de madeira, nós temos aqui os pontos aqui na qual específico que nós vamos falar. Vamos lá. Primeiro, as carrocerias novas deverão ser construídas com madeira de alta densidade e alta resistência, ter obrigatoriamente fixadores metálicos em perfil U, né, olha, perfil U, né, onde você faz toda a amarração, que comprovadamente resistam às forças solicitadas, conforme estabelecido no item 3.3 do anexo dessa resolução, não podendo ser considerados pontos de fixação as guardas laterais e piso, e estes pontos de amarração não estiverem em contato com as travessas do chassi, né? Então, não estiverem em contato com travessas ou chassi, né? Bacana. 2. Para os veículos em circulação, deverão ser adicionados o dispositivo de amarração, perfis metálicos em L ou em U, nos pontos de fixação fixados nas travessas da estrutura, por parafuso, de modo a permitir a soldagem do gancho nesse perfil e a garantir a resistência necessária. Então, isso aqui é bem específico, o parágrafo 3º, inclusive foi uma redação dada aqui pela resolução 631, né? Então, isso aqui é para as carrocerias de madeira, ele exige perfil U, né? Coisas aí bastante simples, né? Para os novos e está exigindo no inciso 2 que para os antigos faça as adaptações, né? Parágrafo 5º, né? Na inexistência de pontos, né? Pontos de amarração adequados ou em número
suficiente ou em número suficiente, fica permitida a fixação dos dispositivos de amarração no próprio chassi do veículo, né? Ou seja, o artigo 5º, parágrafo 5º, ele diz o seguinte, olha, gente, qual que é a regra geral? A regra geral é não utilizar o chassi como ponto de amarração, mas considerando a inexistência de pontos de amarração adequados ou em número insuficiente, ele está autorizando, tão e somente nesse caso, você utilizar o próprio chassi do veículo como amarração. Preste atenção nisso, pode cair, é uma exceção, né? Vem comigo. Pronto, concluímos o parágrafo, artigo 5º, quarto, agora vamos para o artigo 5º, né? Vem comigo aqui. Os veículos do tipo prancha, né? Carroceria aberta, transportando equipamentos, máquinas, veículos ou qualquer outro tipo de carga fracionada, atenção, o cara vai colocar divisível, deverão amarrar cada unidade de carga, tá, com correntes, cinta, testes, cabos de aço ou combinação entre estes tipos ancorados nos pontos de amarração da estrutura metálica da carroceria e o próprio chassi em pelo menos 4 terminais de amarração. Prof, desenho, vamos lá, né? Vamos colocar aqui um caminhão prancha, né? Ah, professor, olha aí, né? Um caminhão aí prancha, né? Então aqui está o caminhão prancha, né? Então o que ele está falando aqui, né? É um caminhão prancha, carroceria aberta, né? Então, tá aqui, normalmente já vi vários tipos de caminhões aqui que já tem um próprio guincho, né? Vamos supor esse cara aqui, ó, ele está transportando uma caixa aqui, um pallet, por exemplo, né? Tá aqui, um pallet, né? Então o que ele está falando aqui? Ele está falando que esse tipo aqui, tá? Tem que se utilizar, ó, em cada... Se tiver duas aqui, ó, uma aqui, tá certo? Vamos colocar aqui, ó, duas, né? Dois aqui, ó, tá transportando um pallet de piso. Bacana, tá aí, né? E aí, professor, o que ele tá falando? Ó, fracionada. Bacana, o veículo, é isso, né? Ó, amarrar cada unidade de carga, aqui nós temos 2 unidades de carga, com correntes, vou ter que amarrar com correntes, né? Aí, correntes, ok. Correntes. Ok, correntes, ok. Cinta testes, cabos de aço, combinações entre esses tipos ancorados nos pontos de amarração da estrutura metálica em pelo menos 4 pontos de amarração. Isso é importante, tá? Isso é importante, isso é para a segurança. Então, se você estiver lá no seu posto policial rodoviário federal, por exemplo, se Deus quiser, glória a Deus, né? E aí, passou um caminhão dessas especificações. Cara, amarração está em 2, pau, multa nele. Nós temos aqui as penalidades previstas, né? Tá aí, resolução curta, resolução bacana, assunto interessante, né? Artigo 6º, outro comando, né? Os veículos do tipo carroceria aberta, com guardas laterais rebatíveis, né? Ou seja, tá assim, ele desce, né? Professor, qual que é o caso? Aqui, né? Então, ela é aberta, né? O que acontece aqui, ó? Ela é rebatível, isso quer dizer que ela desce, né? Desce, isso que está dizendo aí, né? Isso que esse cara aqui, vem comigo aqui, né? Rebatíveis, no caso de haver espaço entre as cargas, as guardas laterais, os dispositivos de amarração devem ser tensionados do lado interno das guardas laterais. Então, esse aqui, ó, esse cara aqui. Então, vamos lá, correto, ó, aqui está a mercadoria, ele está tensionando nas laterais. Bingo, né? Agora, a mercadoria chegou próximo aqui da carroceria. Então, ele vai ter que fazer este movimento e amarrar aqui nos pontos de amarração, né? Agora, esse ponto aqui, ele não pode usar isso aqui, ó. Se o examinador quiser colocar uma figurinha, este tipo de amarração aqui, ela está completamente errada, né? Ah, professor, bacana, né? Ok. Isso, inclusive, é uma figura da própria resolução. Fica proibida a passagem de dispositivos pelo lado externo das guardas laterais, ó. Exatamente isso que eu passei para vocês, né? Não pode laterais, né? Exceto nos casos em que a carga ocupada todo o espaço interno. Olha aí, ó, não pode, né? Laterais, exceto quando ocupa todo o espaço interno. É exatamente esse lado aqui, ok, né? Da carroceria, estando apoiada ou próxima das guardas laterais, ou dos seus fueiros, impedindo a passagem de dispositivo de amarração por dentro das guardas. Neste caso, o dispositivo de amarração podem passar pelo lado externo das guardas. O exemplo que eu passei para vocês. Os pontos de amarração não podem estar fixados exclusivamente no piso da madeira, e sim fixados na parte metálica da carroceria
ou do próprio chassi, né? Então tá aí para vocês aí a imagem aí que ele quis falar, né? Bacana, 10, né? Ótimo, né? Vamos lá, outro caso aqui, né? Agora ele vai falar da posição longitudinal, né? Para as cargas que não ocuparem toda a carroceria no sentido longitudinal, aqui, ó, tá? Então tem um espacinho aqui, ó, da carga, né? E agora, professor? Restando espaços vazios, ó, espaços vazios, né? Espaços vazios nos painéis traseiro e frontal, devem ser previstos pelo transportador, além dos dispositivos de amarração, outros dispositivos diagonais que impeçam a movimentação para frente e para trás. Aqui, ó, no caso aqui tem um dispositivo aqui, ó, está segurando essa carga, que ele colocou uma redinha, ó, uma redinha nas laterais aqui, para justamente atender aí o dispositivo do artigo 7º, né? Tem mais, tinha artigo 8º, né? Vem comigo aqui. No veículo cujo painel frontal, aqui, ó, painel frontal, né? Ó, painel frontal, ok, seja utilizado como batente dianteiro, ó, batente dianteiro. O painel frontal deve ter resistência suficiente para absorver os esforços previstos nas rodovias e adequados ao tipo de carga que se destina. Neste caso, fica proibida a circulação de veículos cuja carga ultrapasse a altura do painel. Ultrapasse a altura do painel, ok, ultrapasse a altura do painel frontal e existe a possibilidade de deslizamento longitudinal por parte da carga que está acima do painel. Prof, não entendi, está aqui, ó, é sutil, né? Então o que ele está falando aqui, ó? Ele está falando essa parte daqui, ó, frontal, ó, tá? Em cima do... tá acima da quinta roda. O que ele fala? Aqui está o painel, ó, painel de segurança, aqui está outro, ó. Este aqui pode, porque a carga está abaixo. Nesse caso, como o painel é curto, ele não pode, tem um xizinho. Isso que está falando aqui o artigo número 8, né? O artigo 8º aqui da nossa resolução. Vamos adiante, né? Vamos lá. Artigo 9º, né? Agora vamos lá, situação bem específica também, né? Nos veículos do tipo baú lonado, né? Tipo sider, as lonas laterais não podem ser consideradas como estrutura de contenção de carga, devendo existir pontos de amarração em número suficiente, né? Aí, um caminhão lonado desse tipo, aí eu vejo muita Coca-Cola hoje em dia, né? São lonas, né? São lonas de painéis que tem isso aí. 10. Nos veículos com carroceria inteiramente fechada, furgão, carga geral, baú, isométrico, baú, frigorífico, etc., as paredes podem ser consideradas como estruturas de contenção, sendo opcional a existência de pontos de amarração internos. Então, no baú a gente já tem vários pontos de amarração interna, né? Ok. 11. Os veículos abrangidos por essa resolução, fabricados ou encarroçados a partir de 1º de janeiro de 2017, deverão possuir pontos de amarração de acordo com as especificações do anexo, além de observar os demais requisitos previstos nessa resolução. Ou seja, o artigo 11 aqui é mais uma regra aí obrigando o pessoal da indústria automobilística a cumprir, né? 12. Os veículos fabricados ou encarroçados até 31 de 12 de 2016 deverão cumprir os requisitos mencionados nessa resolução a partir de 1º de janeiro de 2018. Colocou uma regrinha aí de transição, facultada a sua antecipação, né? Amarração. Professor, e agora? Agora em diante é o seguinte, o sujeito vai lá e está descumprindo as regras dessa resolução. Pau na cabeça dele. Está descumprindo e está cometendo o quê? Uma infração administrativa, uma infração de trânsito, né? Ó, o não cumprimento do dispositivo dessa resolução implicará, conforme o caso, na aplicação das seguintes sanções previstas no CTB. Primeiro, artigo 69, uma infração leve, quando transitar com dispositivo de fixação sem estar devidamente tensionado, está frouxo. Aí já levou uma infração média, né? Vamos lá, outro, né? Infração grave. Quando for constatada falta de dispositivos obrigatórios de fixação fabricados para amarração de cargas ou mecanismo de tensionamento, quando aplicável, quando portar dispositivos obrigatórios de fixação ou em mau estado de conservação, quando utilizar cordas como dispositivo de amarração de carga, em substituição ao dispositivo de fixação previsto nessa resolução. O cara vai levar uma grave nas costas aí. Tem mais? Com certeza, né? Vem comigo. Outra grave. Quando utilizar a passagem do dispositivo de fixação do lado externo, das guardas laterais, naquele caso, né, dos veículos do tipo carroceria aberta, com guardas laterais rebatíveis,
quando utilizar os dispositivos de fixação com os pontos de ancoragem não fixados nas travessas da estrutura de carroceria ou com pontos de ancoragem de desacordo com o anexo 1. Grave, né? Outra grave, quando transportar carga ultrapassando a altura do painel frontal, existindo a possibilidade de deslizamento longitudinal da parte da carga e está acima do painel frontal. Grave. E, finalmente, última, quando for constatada a ausência de placa ou adesivo de identificação contendo o nome e CNPJ do fabricante dos pontos de amarração previsto no item tal do anexo da resolução. Ele leva também uma infração grave, né? Então, tá aí para vocês, uma resolução curta para vocês aí, um assunto bastante interessante que motiva a gente, né? Os anexos, ok, essa resolução, Alberto Angerami, né, presidente do CONTRAN, editou essa resolução, né? Vamos lá, encerramento de sempre, sempre com uma frase de otimismo para todo mundo, né? Ó, são as marcas de tudo aquilo que já passou que fazem a gente ser quem a gente é hoje, né? Exatamente, né? As marcas de tudo aquilo que já passou que faz ser a gente é hoje, né? Eu digo para vocês que eu já passei por situações aí bastante difíceis na minha vida, né? É verdade, eu, Luiz, né? E todas essas medidas difíceis, né, que eu já passei, você pode ter certeza que me fizeram um homem mais forte, né, um homem mais vivido, mais experiente para lidar com os problemas atuais, com certeza, né? Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.